Quero saudar a igreja com a graça e a paz de Cristo, amém? Como é bom, né? Relembrar que a fonte de vida está em Cristo Jesus. Isso alegra o nosso coração. Abra a palavra de Deus, por gentileza, na carta do apóstolo Paulo, dirigida à igreja de Colossenses, capítulo de número 1. Eu estarei lendo os versículos 3 a 8. Carta do apóstolo Paulo, dirigida à igreja de Colossenses, capítulo de número 1, versículos 3 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor nos traz à tua casa no dia de hoje. E nós te louvamos, ó Deus, porque pertencemos ao Senhor. E também agora, ó Deus, nós te louvamos, porque nos colocamos diante da tua palavra. Da tua palavra que é eficaz, transformadora, da tua palavra que direciona os nossos corações, da tua palavra, ó Deus, que nos apresenta a vida, que é Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, dependemos totalmente do Senhor para esse tempo, tanto na ministração, como instrumento do Senhor, que sou essa noite, como também, ó Deus, os meus irmãos que aqui estão, necessitam do Senhor para entendê-la, para que possam refletir, para que possam ser impactados pela verdade bíblica. Assim, ó Deus, pedimos por nós e desde já agradecemos, porque cremos, ó Deus, que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém. O que você quer ser quando crescer? Hein? O que você quer ser quando crescer? Provavelmente você, na sua infância, se deparou com essa pergunta, não é mesmo? Ou de repente você também já fez essa pergunta a alguém. Ou de repente você ainda está no processo de encontrar, né, o que você vai ser quando crescer. Mas é verdade que essa pergunta, por mais simples que ela seja, é uma pergunta difícil de ser respondida. É lógico que no ambiente das crianças, né, é fácil de a gente escutar coisas como, por exemplo, né, depois que o Brasil ganhou a Copa de 94, né, o que você quer ser? Quero ser um jogador de futebol. Era normal isso, muito normal. Ou, né, quero ser um piloto de avião, quero ser uma professora, porque foi impactada por alguém na infância. Quero ser um astronauta. Quero ser igual ao meu pai. Mas quem sabe no nosso contexto hoje, né, algumas crianças respondem para nós, e isso é muito comum: quero ser um super-herói. Quero ser um treinador de dragões. Muito comum hoje. Quero ser um veterinário de dinossauro. Comum também. Num determinado tempo, numa EBF, quando eu estava ministrando para algumas crianças lá no Guaraituba, na IP Guaraituba, e eu fiz essa pergunta para elas, no sentido de incentivá-las a pensar na forma missionária.
E eu fui surpreendido com uma resposta, porque quando eu perguntei o que você deseja ser, e um dizia isso, e um dizia aquilo, e outro dizia outra coisa, de repente chegou no menininho que estava nos visitando, né? Perguntei para ele, o que você gostaria de ser? Ele respondeu, um bandido para pegar a polícia. Eu falei, não é o inverso, não, né? Não é o inverso, né? Ser um policial para pegar o bandido e acabar com a maldade, né? Na tentativa de minimizar a maldade. Mas é verdade que essas respostas, elas são sinceras do coração da criança, muito sinceras. É lógico que também é limitada pela experiência da vida, limitada muitas vezes pelo contexto de vida que ela segue, limitada pela questão da imaturidade ainda de fazer escolhas. Muitas dessas respostas são influenciadas, sim, porque vivem num contexto de família, porque se deparam, né, com os desenhos na TV, que se deparam com ensinos na escola, de colegas, e hoje, né, no nosso contexto, muito mais pelas redes sociais. Agora, no entanto, as perguntas, ela tem o poder, sim, de nos ajudar na caminhada da vida. A realidade é essa. Porque tem perguntas que nos fazem refletir sobre quem somos, sobre o nosso propósito, sobre os nossos valores de vida, sobre a nossa crença. Como, por exemplo, quem é você? Estou te fazendo uma pergunta. Quem é você? Será que envolve tão simplesmente você dizer assim, eu sou fulano? Não, isso envolve a sua identidade. De onde você vem? Isso envolve a conexão da sua origem. Como você está? Isso envolve uma reflexão do seu momento, do presente. Mas vamos olhar um pouquinho para o futuro. Como você se vê daqui a 5 anos? Qual é o propósito da sua vida? Irmãos, irmãs, provavelmente vocês também conseguiram perceber que as perguntas, elas são mais complexas, são mais difíceis de ser respondidas. E muito delas nos deixam ainda numa situação desconfortável, não é? Agora, isso não é uma inovação minha, não, porque na jornada da fé, nós percebemos que as perguntas assumem um papel muito importante na vida. No contexto bíblico, até mesmo o nosso mestre, o Senhor Jesus, no seu ministério, ele colocou muitas pessoas à prova fazendo perguntas. Perguntas totalmente desconfortáveis. Perguntas que levaram os discípulos a refletirem sobre a vida. Perguntas que levaram os discípulos até mesmo a uma inquietação gigante na vida. Como, por exemplo, em Mateus, capítulo 16, versículo de número 15, naquele momento onde acontece a confissão de Pedro, Jesus vai fazer uma pergunta aos discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou? É Jesus perguntando para nós hoje. E vocês, quem dizem que eu sou? Em Mateus capítulo 8, versículo 26, naquele momento onde Jesus acalma a tempestade, depois de Jesus acalmar a tempestade, ele chega para os discípulos e pergunta, por que vocês estão medrosos, homens de pequena fé? Por que vocês têm medo? Mas também, aqueles 2 cegos no caminho, na estrada de Jericó, Jesus passando por lá, Jesus olha para aqueles 2 cegos e pergunta para eles, o que vocês querem que eu lhes faça? Por que você me chama de bom? Em Lucas capítulo 18, versículo 19, no diálogo com
com o jovem rico. E o que dizer então da pergunta que Jesus faz aos discípulos? Será que vocês também querem se retirar? Depois que ele fala que ele era o portador das palavras da vida? Porque muitos ouviam a palavra de Deus, estavam envolvidos naquele contexto, seguindo a Jesus, mas quando Jesus começou então a falar sobre a palavra de Deus, o que aconteceu? Muitos o deixaram. E Jesus então faz essa pergunta aos discípulos, aos 12, aqueles que estavam mais próximos: será que vocês também não querem se retirar? As perguntas fazem total diferença na vida. E não foi diferente no contexto do apóstolo Paulo, no momento que ele escreve essa carta. Porque o apóstolo Paulo, ele não plantou a igreja de Colossos. Ele não foi o plantador, como foi o plantador da igreja de Éfeso, de Filipos. Não. Mas o apóstolo Paulo, ele faz algumas perguntas para alguém. E esse alguém é Epáfras. Alguém que foi impactado pelo Evangelho, no momento que o apóstolo Paulo estava fazendo a sua viagem missionária em Éfeso, escutou o Evangelho, se entregou ao Evangelho, se rendeu às palavras de vida, voltou para a sua cidade, Epáfras, Colossos, e lá então ele plantou a igreja de Colossenses, juntamente com mais alguns. Mas esse mesmo Epáfras, que um dia foi impactado pela palavra, no momento que o apóstolo Paulo ministrava, ele vai até Paulo, porque ele tomou conhecimento 10 anos depois, 8 anos depois, uma média, tomou conhecimento que o apóstolo Paulo estava preso em Roma, mesmo que de uma forma domiciliar, com uma certa liberdade ainda. Foi até ele, e os dois então começaram a conversar sobre a igreja de Colossos. E provavelmente, não uma questão de probabilidade, não, é uma questão real, que diante do que o apóstolo Paulo escreve, provavelmente o apóstolo Paulo fez perguntas profundas para aquele líder, para aquele ministro fiel, conforme a palavra nos diz aqui. E ele, por meio dessas perguntas, ele toma conhecimento de como está a igreja em Colossos. Por mais que ele não tenha plantado, por mais que ele não tenha passado por lá, por mais que ele não conhecesse os irmãos que estavam lá, ele se importava com eles, porque era a família da fé. E essas perguntas então impactam a vida do apóstolo Paulo. E hoje então, meus irmãos, minhas irmãs, Igreja Presbiteriana Tarumã, você que nos assiste também, eu gostaria de tratar do seguinte tema: perguntas indispensáveis para a vida cristã. Perguntas indispensáveis para a vida cristã. E elas são desconfortáveis. E você não se adiante rapidamente em tentar respondê-la, porque requer que você reflita antes. Porque requer que você olhe para dentro do seu coração e se perceba diante dessa pergunta. Não são perguntas simples, não. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos é a seguinte: quando alguém ora por você, qual é o sentimento que essa pessoa tem? Repetindo, quando alguém ora, alguém que te ama, qual é o sentimento no coração que essa pessoa tem? Versículo de número 3, o apóstolo Paulo inicia dizendo assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. O contexto da carta de Colossenses é um contexto de gratidão.
Gratidão, aliás, nessa carta, ela vai aparecer por 6 vezes. O apóstolo Paulo faz algumas perguntas para aquele ministro fiel, recebe as respostas, escreve essa carta. E ele inicia a carta dizendo: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, toda vez que oramos por vocês. Perceba, está no plural, porque o Paulo está aqui também na companhia de Timóteo. Toda vez que Timóteo se lembram daquilo que ouviram de Epáfras, se colocam diante de Deus, dobram os joelhos e agradecem a Deus. Um sentimento de gratidão. Mas a pergunta que eu lhe fiz é: quando alguém lembra de você em oração, alguém que te ama, qual é o sentimento que essa pessoa tem? Que tipo de sentimento? Porque a maneira como você leva a sua vida, como você conduz a sua família, pelos caminhos que você anda, pelos caminhos que você escolhe andar, geram sentimentos naqueles que amam vocês, no momento da oração. Já parou para perceber isso? Seria um sentimento de preocupação? Quando seu pai, quando a sua mãe, e isso não é só para os adolescentes, para os jovens, não, é para você já adulto que ainda tem o seu pai e a sua mãe que estão convivendo com você. Mas também olhando para o passado, de repente seu pai e sua mãe já foram chamados pelo Senhor, qual é o sentimento que gerava no coração deles? Um sentimento de preocupação pelos caminhos que você tem andado, preocupação pelas prioridades que você tem eleito para a sua vida, preocupação pelo seu distanciamento da intimidade com Deus? Será que seria esse sentimento que está presente no coração daqueles que te amam, enquanto eles dobram o joelho e oram por você? Seria um sentimento de tristeza? Tristeza por perceber a sua frieza espiritual, tristeza por perceber que você está tomando decisões equivocadas. Seria um sentimento de aflição, mas não uma aflição qualquer, mas uma aflição, uma angústia grande, que toma o coração daquele que ora por você, porque percebe que você tem amado mais o mundo do que as coisas de Deus, que você tem se escravizado nos vícios, porque você tem andado em companhias que não refletem uma amizade sadia. Provavelmente essa é uma experiência de muitos aqui, de olharmos muitas vezes para os nossos queridos e nos colocarmos diante de Deus, e o sentimento que muitas vezes eles nos geram é um sentimento de preocupação, é um sentimento de aflição, é um sentimento de tristeza. Que tipo de sentimento você gera no coração daquele que ora por você? Ok, pastor, o que isso vai fazer diferença na minha vida? É um grande sinalizador de que realmente você está andando por caminhos errados. É um grande alerta que os olhos inchados, que as lágrimas que você percebe nos olhos do outro que ora por você, é um grande sinalizador que as coisas não estão indo bem na sua vida. O apóstolo Paulo recebe notícias boas, notícias que trazem alegria, notícias que fortalecem até mesmo a vida dele, diante daquela dificuldade de prisão, notícias que fazem com que ele inicie, juntamente com Timóteo, a sua carta dizendo: damos sempre graças a Deus. Gratidão, gratidão. Qual pai, qual mãe que não agradece pelo filho, não é? Mesmo reconhecendo que o filho está andando por caminhos tortos.
Qual esposo ou esposa que não agradece pelo seu cônjuge, mesmo entendendo que o coração às vezes está distante de Deus? Mas a questão aqui não é aquele que ora, é o que você gera no coração daquele que ora. O apóstolo Paulo, ele é tomado por uma gratidão total. Total. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Segunda pergunta. Eu espero que a primeira já não tenha causado muito desconforto, né? Vamos lá, vamos seguir. Segunda pergunta. O que os outros estão falando acerca da fé que você tem? Versículo de número 4 e 5. Só para a gente pegar a conexão, né? Paulo está orando, dando graças a Deus pela vida daqueles irmãos da igreja de Colossos. Mas ele ouviu alguma coisa sobre aqueles irmãos que fez com que ele desse graças a Deus, com que ele agradecesse a Deus pela vida deles. E o que Paulo ouviu? Essa é a pergunta, né, para o texto, não para nós, porque para nós é o que os outros estão falando acerca da fé de vocês. O que Paulo ouviu? Primeira coisa que Paulo ouviu: desde que ouvimos da fé que vocês têm em Jesus Cristo. O que os outros estão falando da sua fé? Os outros estão falando que a sua fé está firmada em Cristo Jesus unicamente? Ou você continua tomando outros caminhos durante a semana e se agarrando em filosofias humanas, se agarrando em práticas religiosas vazias, andando segundo as tradições dos homens, porque esses são temas que depois o apóstolo Paulo vai trabalhar na carta, alertando os irmãos de Colossos do perigo que se tem de se dar ouvido às filosofias humanas, às práticas religiosas vazias, às tradições dos homens. O que os outros estão falando sobre a sua fé, ela está firmada unicamente em Cristo Jesus, ela é viva, ela é visível. Ou no tempo da tribulação, se revela como uma fé fraca. Uma fé circunstancial. O que os outros estão dizendo sobre a sua fé, meu irmão e minha irmã? O que os seus parentes estão dizendo, o que os seus vizinhos estão dizendo, o que o seu cônjuge está dizendo, o que seus pais estão dizendo sobre sua fé, adolescente, jovem, o que os seus filhos estão falando sobre sua fé, pai e mãe? A sua fé está ancorada no reconhecimento de que Cristo fez nova todas as coisas? E você já não precisa mais continuar buscando as coisas velhas. Porque Cristo colocou sobre você vestimentas novas. Você não precisa mais buscando as roupas do passado, sujas. O que estão falando, meus irmãos, da sua fé? Mas não para por aí, porque não é só isso que o apóstolo Paulo escutou de bom, né, primeiramente, que vinha da igreja de Colossos. Sim, ele escutou. Nós oramos, nós agradecemos, porque ouvimos que a fé de vocês está ancorada em Cristo Jesus. Mas também o texto vai dizer o seguinte: e do amor que vocês têm por todos os santos. O que estão falando do seu amor agora? Eu sei que no nosso contexto, pensar em amor nos traz aquele pensamento sobre sentimento.
Mas isso não tem nada a ver com o amor bíblico. Aliás, toda vez que é aplicado esse contexto de amor sentimental à Bíblia, no contexto da Bíblia, é equivocado. Porque o amor bíblico ele não é sentimental. O amor bíblico não é simplesmente desenvolvido porque você acha que alguém é agradável a você. Porque você gosta daquela pessoa, porque você tem afinidade com ela, porque você pensa igual a ela, porque você se identifica com ela. Não. O amor bíblico ele não é sentimental e ele não requer conexões. Mas o amor bíblico ele é atitude. Atitude. Deixa eu explicar. Em 2017, numa conferência missionária, na cidade de Campinas, num dos intervalos da conferência, eu estava na praça de alimentação de um shopping, onde estava acontecendo a conferência. E de repente, naquela praça de alimentação, o silêncio foi quebrado. Uma criança, aproximadamente de uns 2, 3 anos, começou a chorar. E uma coisa é uma criança chorando 30 segundos, 1 minuto, né? É até suportável, você não concorda comigo? Outra coisa é uma criança chorando 2 minutos, 3 minutos. E ali, então, eu conseguia observar o que estava acontecendo. Um pai com um filho menor no colo, tentando administrar o menor e o maior. Até que, de repente, alguém se moveu na direção daquele homem. Era uma funcionária da limpeza. E se ofereceu para cuidar do filho menor, porque estava calmo no colo do pai. Pegou o filho, começou a brincar com o menino, enquanto isso o pai cuidava do maior. Aquela mulher, ela não sabia o nome daquele homem. Aquela mulher não tinha afinidade nenhuma com aquele homem. Aquela mulher nem sabia de onde aquele homem veio, o que ele estava fazendo ali. A verdade é que ela amou aquele homem. E depois a reflexão que eu faço é que eu me vi na parábola do bom samaritano. O sacerdote que passa e que não faz nada. Amor é exatamente isso, é uma atitude na direção do outro. Mas a pergunta que eu te fiz é, o que estão falando do seu amor? O amor bíblico, ele significa se aproximar de alguém, perceber a necessidade do outro, fazer algo prático na direção do outro. Mas não para por aí ainda. O que mais que o apóstolo Paulo escutou? A sequência do versículo 5 agora. Ele escutou sobre a fé em Cristo Jesus, ele escutou sobre o amor que aquela igreja, que aqueles irmãos tinham, mas ele escutou também sobre a esperança que aqueles irmãos carregavam no coração. O que os outros estão falando sobre a sua esperança? O seu viver reflete a esperança de que Cristo voltará? Já parou para pensar nisso? Como os outros estão olhando, como os outros estão te percebendo nessa questão de que Cristo voltará? Porque Ele prometeu que vai voltar. Ou a volta de Cristo se tornou uma ilusão, um mito, uma fantasia, algo
utópico, sonhador, a ponto de que você, meu irmão e minha irmã, já descartou isso e passou a viver segundo a esperança que você encontra na vida terrena. O que os outros estão dizendo sobre a sua esperança em Cristo Jesus? Novamente, que Ele não somente fez nova todas as coisas, mas que um dia retornará e levará a sua igreja. Suas prioridades esboçam uma vida vivida segundo a esperança de que Cristo volta? Ou você deixou de lado já essa esperança? Ou você tem se beneficiado das bênçãos, curtido os momentos, de louvor, participado de algumas reuniões de oração, mas quando se fala em o retorno de Cristo, isso não faz mais sentido para a sua vida. O que estão falando sobre vocês? A primeira pergunta, ela já foi desconfortável, não foi? Porque eu fiz ela para mim mesmo. A segunda, ela toma um pouco mais de intensidade. Mas e a terceira, pastor? Continuidade do versículo de número 5. Ele vai dizer, que desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Parte final do versículo de número 6, para que depois nós possamos voltar para o miolo do versículo, para o início e miolo do versículo de número 6, mas o final somente, diz assim: desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Qual é a pergunta, pastor? Qual a importância que você tem dado a esse tempo, aonde você se coloca diante da palavra de Deus? Qual a importância desse tempo agora? Qual é o tamanho dessa importância? Qual é o cumprimento dessa importância? Qual é a mensuração dessa importância que você tem dado a esse tempo de ministração da palavra na sua vida? Como você tem se relacionado com a palavra de Deus? Um desdobramento da primeira pergunta. De nada vale ouvir e não entender. Percebam, ouviram falar anteriormente, por meio da palavra. E o final do versículo de número 6, ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Quantas horas aula você já recebeu de Bíblia? Só nesse momento. Você que tem 1 ano de caminhada cristã aqui, ou veio de outra comunidade de fé, mas você que já tem 5 anos, consegue mensurar mais ou menos? Quantas horas, melhor dizendo, emendei, horas com aula, mas quantas horas aula você já recebeu de Bíblia, você que tem 15 anos, 40 anos de caminhada cristã, de domingo a domingo se colocando diante da palavra de Deus, no culto de adoração ao Senhor. Quem sabe sentado no mesmo lugar, Vocês vão fazer matemática hoje em casa, quando chegarem, em casa, Mas a pergunta é essa: qual a importância que você tem dado para esse tempo? Indiretamente eu recebi uma direção do reverendo Tiago, indiretamente, e ele nem sabe. No momento, quando eu conversava com o reverendo Patrick,
diante de uma mesa de café, né, pastor? Vai lembrar, né, pastor? E eu conversando o quanto eu estava sendo ministrado por Deus no tempo que eu estava sentado aí, do lado de vocês. E eu permaneci por 2 anos aí. E eu falava para ele o quanto eu estava sendo cuidado por Deus por meio da ministração da palavra. E daí o reverendo Patrick falou o seguinte para mim: então, meu irmão, o reverendo Tiago, ele nos passou uma instrução de que devemos dedicar no mínimo 10 horas na preparação do sermão. E você pode estar se perguntando, 10 horas? Ou você deve estar se perguntando, por que 10 horas? Seria para que você escolha entre A, B, ou C, ou D, ou E? Nós somos em 5, né? Ou seria uma dedicação de 10 horas para conquistar a sua simpatia? Ou seria uma dedicação de 10 horas para te manter acordado no culto? Não, não e não. Porque eu compartilho também com meus irmãos pastores que o nosso desejo pastoral de coração é que você escute e entenda a palavra de Deus. É por isso que a instrução é de no mínimo 10 horas. É por isso, não é por outra coisa. Para que o Evangelho lhe seja apresentado com fidelidade. Aliás, é um dos princípios da igreja, né? Um dos valores que a igreja procura, fiel à palavra. Mas vamos para o meio do versículo, início do versículo 6. Primeiro, não basta ouvir, já entendemos, né? É preciso ouvir e entender. Versículo de número 6. A palavra de Deus que chegou até vocês, né? Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês. Não basta ouvir, tem que entender. Porque uma vez que nós venhamos a entender o evangelho gera em nós fruto. O evangelho gera em nós crescimento. O que é o fruto aqui, pastor? É o fruto da vida cristã. A partir do momento que nós ouvimos, a partir do momento que nós entendemos no coração e na mente, nós produzimos frutos. E nós passamos então a viver segundo os valores do reino de Deus. A sua compreensão agora sobre o trabalho já não é mais a mesma. A compreensão já sobre o sustento não é mais a mesma. A busca dos seus relacionamentos não são mais pautados na cultura, mas são pautados nos valores e princípios de Deus. Se você realmente entendeu o evangelho, você tem uma nova compreensão sobre toda a sua vida, sobre o mundo. Sobre as suas atitudes, sobre o serviço que você presta ao Senhor, sobre a contribuição financeira, sobre o perdão, sobre a missão de Deus. Se você ouviu, compreendeu, entendeu, guardou no coração e vive por isso, o fruto é isso. É desenvolver a fé segundo os princípios e valores de Deus. O grande perigo é, meu irmão e minha irmã, você ouvir e não entender nada. Não vai gerar fruto. Mas o grande perigo também, um segundo perigo, é você ouvir no primeiro momento uma mensagem sobre perdão.
E naquele primeiro momento, você até mesmo pensar aí, refletir no seu coração, e gerar no seu coração até mesmo um sentimento, olhando para o pastor e dizendo assim, é porque você não conhece essa pessoa, por isso que você está falando de perdão. Você não sabe, pastor, o que ela fez para mim. Você não entende, pastor, o contexto de toda a história. Mas num segundo momento você ouve mais uma pregação sobre perdão. E mais uma. O grande perigo é que a palavra de Deus seja proferida com integridade, com relevância, com fidelidade, com cuidado, com empenho. Mas o seu coração já não esteja mais dando importância para a palavra. Por isso eu repito, qual a importância que você dá a esse tempo de pregação da palavra? Como está a sua mente e o seu coração domingo a domingo? Você se prepara para esse tempo? Você ora por esse tempo? Você busca o Senhor por esse tempo? Você sai daqui agradecendo a Ele, Senhor, muito obrigado por essa mensagem. Não importa quem pregou, não importa se de repente o pregador gaguejou, leu errado, falou alguma coisa que não deveria ser falada, não importa. O que importa é a importância que você dá para esse tempo. Porque o que dirige o nosso tempo de adoração ao Senhor é a palavra de Deus. Tão somente a palavra de Deus. 3 perguntas para você levar para sua casa, guardar no seu coração e refletir sobre elas. O apóstolo Paulo, ele é grato pela igreja de Colossos. Ele reconhece a vida, o desenvolvimento da vida cristã de Colossos. E ele compreende que tudo isso que acontece lá é porque eles ouviram, mas não somente ouviram, porque eles entenderam. E os frutos é resultado do que eles entenderam. Conclusão. Ele vai dizer no versículo de número 7, isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Que assim nós possamos ser impactados pelo Espírito Santo de Deus, como a igreja de Colossos foi impactada, pelo agir poderoso do Santo Espírito de Deus. Vamos colocar em pé? Vamos orar? Deus, nós te louvamos por essas perguntas que o Senhor faz a nós essa noite. Compreendemos que não são perguntas simples de serem respondidas de pronto, respondidas rapidamente. Mas são perguntas, ó Deus, que requerem de nós a compreensão de dependência do Senhor, para que possamos desenvolver a nossa fé em Cristo Jesus, para que possamos gerar sentimentos de gratidão na vida daqueles que nos amam, enquanto oram, para que possamos, ó Deus, mostrar ao mundo que temos amor a oferecer, e que a nossa esperança, ó Deus, não está pautada no hoje, no aqui, mas está pautada com os nossos olhos para o alto,
E também, ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, diante dessas perguntas, porque o Senhor nos provoca a darmos importância ao tempo que nos colocamos diante do Senhor, na ministração da Tua palavra, nos momentos de adoração. Que a nossa relação com esse tempo, ela seja transformada, modificada. Que não nos acheguemos de qualquer jeito, de qualquer forma, negligenciando esse tempo, mas que possamos ter uma nova postura diante desse momento. Uma postura daqueles, ó Deus, que estão atentos a ouvir a Sua palavra. Pai, que sejamos impactados pelo Teu amor. Pai, que sejamos impactados pelas coisas novas que foram feitas em Cristo Jesus. Abençoa Teu povo. Abençoa essas famílias. Abençoa, ó Deus, o Teu povo espalhado por toda a terra. Que a Tua graça, o Teu amor, o Teu poder inunde cada coração e nos desafie a viver para o Senhor tão somente. Mas que a Igreja Presbiteriana do Tarumã tenha essas marcas no mundo também, ó Deus. Que sejamos, ó Pai, um espelho para a sociedade. É isso que eu te peço, em nome de Cristo. Recebam a bênção do Senhor e que a misericórdia de Deus, a graça transformadora de Cristo e o amor sustentador e consolador do Santo Espírito de Deus repouse sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a sua família, não só no dia de hoje, não só no dia de amanhã, mas para todos sempre. Amém. 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 Se assente mais um pouquinho, vamos até a porta, desejar a você uma excelente semana, tá? Em seguida, você que tem um tempinho ainda, permaneça, vai até o cafezinho, tempo de comunhão entre todos. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conhecer